Salve, salve, rapaziada. Quem for entrando aí, vai dando um like na tela, vai fortalecendo com a gente. Hoje o tema vai ser um pouquinho diferente. Esperar a galera entrar aí, né? Esperar um pouco a galera entrar pra eu poder dar uma opinião. Eu vou baixar essa live. Enfim. Hello, P. Otambrosi. Welcome to my profile. Não, vamos lá. Eu vou pausar a música para poder me concentrar. É o seguinte, quem for entrando vai dando tap-tap. Eu vou fazer esse conteúdo hoje em forma de live. Eu separei alguns pontos aqui sobre esse tema, tá? Quem está interessado em ouvir a minha opinião, seja muito bem-vindo. Eu basicamente separei alguns tópicos aqui para falar sobre isso. Vou dar minha opinião, vou dar uma estratégia do que eu vejo que está acontecendo entre marcas e parceiros, influenciadores e patrocínio e tudo mais. E quando eu encerrar essa live em forma de conteúdo, eu vou baixar essa live e vou postar no meu canal, tá? Então é o seguinte, eu vou tentar seguir basicamente aqui no improviso mesmo, separei só os tópicos para debater, mas o tema agora vai ser um pouco diferente, não vou estar aqui para responder pergunta, então realmente é um debate, se vocês quiserem comentar sobre, a gente comenta, entendeu? Então é isso, ok? Eu vou tentar não ficar lendo o tempo inteiro os comentários para não poder me perder. Mas vamos lá. O que está sendo muito debatido hoje em dia, né? Se o fisiculturismo está em queda, se está em queda de hype, né? Sobre o que está acontecendo no cenário, está perdendo a mídia, o que está acontecendo, está tendo diminuição de salário das marcas, entendeu? Atletas saindo de marcas, atletas se aposentando do esporte, vamos dizer assim. Então vamos lá, qual que é a minha visão? A primeira visão que eu queria abordar nesse tema é sobre o ponto econômico do país, né? Na minha visão, hoje o Brasil ele só perde para os Estados Unidos na questão cultural e econômica do que é o fisiculturismo. E o fisiculturismo em si, não estou nem falando do bodybuilding lifestyle mesmo, estou falando do fisiculturismo competitivo. Lá fora, culturalmente falando, os atletas eles têm uma admiração de um público geral, né? Desde os mais novos até os mais velhos, de pessoas que competem e que não competem, entendeu? Então, culturalmente falando, os Estados Unidos ele está à frente disso e economicamente também. Quando a gente desce para o Brasil, midiaticamente, eu vejo que tem pessoas que produzem conteúdos melhores, eu vejo que o cenário e a acessibilidade para os atletas é um pouco melhor, porque tem atleta que não tem só canal no YouTube, tem rede social e engaja muito bem com as pessoas que seguem e tudo mais. Mas o ponto econômico do país é, de fato, o que mais mexe para um cara ser um atleta, né? Na minha opinião, é um dos principais. Por quê? Porque o Brasil ele não oferece uma vida econômica financeira tão interessante quanto, por exemplo, os Estados Unidos oferecem. Fisiculturismo é um esporte, vamos dizer assim, esporte, concurso, seja lá como que você chame isso, mas é caro. É muito caro quando você está fazendo uma dieta de fato como um atleta deve fazer, né? Comendo bastante proteína, fazendo ali as 5, 6 refeições no dia, ou seja lá como é que esteja a estratégia da pessoa, em preparação,
quando o atleta deve comer ali mais peixe, que é o mais comum, né? Sei lá, tilápia, salmão, coisa nesse sentido, a gente não tem esse acesso financeiramente falando, né? Porque, pô, você pega os Estados Unidos hoje em dia, o cara consegue trabalhar no McDonald's, mas ele consegue bancar a própria casa, ele consegue comprar um carro, ele consegue ter uma qualidade de vida bacana, ele consegue ir no mercado e ter comida de qualidade, entendeu? Ele consegue ter uma flexibilidade em relação a isso. E a tendência é que o americano médio, né, o gringo médio, ele vai escalando esses perfis de trabalho, esses nichos de trabalho, né? Não é à toa que grande parte, bem uma boa parte gigantesca dos atletas amadores nos Estados Unidos, eles trabalham, entendeu? Eles trabalham, eles se sustentam, eles não dependem de patrocínio. Então é por isso que essa guerra aqui no Brasil existe quando a galera tem que depender de patrocínio, porque o esporte é muito caro e você não consegue ter um subemprego para realmente ter uma evolução significativa, entendeu? Para poder ter um investimento significativo, entendeu? Então aqui no Brasil é complicado, cara. Tipo, eu vou falar, eu basicamente como atleta, né? Pra quem não sabe, eu compito, né? Tem aqui uns troféus meu. Então, por exemplo, o que seria de mais vantajoso para um atleta? Vou falar da parte da proteína, né? Tem muita gente que tem acesso a carne, frango, ovos, direitinho, mas, porra, a maioria dos atletas hoje em dia, infelizmente, vende o almoço para pagar a janta, né? Basicamente, eu só como peixe na minha dieta quando eu tô na semana de finalização, na semana da peak week do campeonato. E isso quando for realmente estritamente necessário, porque tem uma resposta fisiológica, uma resposta metabólica diferente ali, entendeu? Não é todo atleta que pode ter isso, esse refinamento de pele, esse refinamento de peak week. Não é todo atleta que tem acesso a isso. Tem cara que só pode comprar filé de frango e olhe lá, sassami, coxa, colchão, enfim, por aí vai, o filezinho. Não pode estar investindo nesse tipo de proteína. Então, assim, acaba sendo um pouco mais restritivo. Então, de maneira geral, é por isso que o atleta no Brasil, ele precisa de um patrocínio, ele precisa da visibilidade, entendeu? Só que, em contraponto, a gente tem que se lembrar que marca de suplemento ela não é CPF, marca de suplemento ela é CNPJ, ela visa lucro, é um negócio, cara, como qualquer empresa. Qualquer empresa em qualquer área aqui no Brasil vai visar lucro, cara, vai visar lucro bruto, líquido, tem que pagar as contas, tem que pagar funcionário, tem que repor estoque, tem que investir na parte de marketing e tudo mais, tem as parcerias, tem os patrocínios que são liberados, no caso dos atletas, entendeu? Então, assim, a logística por trás disso é bem mais intensa no business do que a gente pensa. Então, assim, uma marca ela quer resultado, entendeu? Então, assim, eu até coloquei uma frasezinha aqui que para fazer esse link sobre a questão de marca ser CNPJ e não ter coração, não ter CPF, vamos dizer assim, marca busca resultado. Porém, patrocínio não entende sobre a justiça, né? E esse é o terceiro tópico, justiça de qualificação para campeonato. O que seria, na minha visão, essa justiça de qualificação para um campeonato, dentro dos campeonatos de fisiculturismo? A primeira coisa que a gente tem que analisar é o que faz um atleta ser um bom atleta? O que faz um atleta ter o merecimento, vamos dizer, de fazer valer uma preparação, de fazer valer o seu resultado? É a própria evolução dentro das limitações genéticas e financeiras que ele tem, tá? É claro que quando o atleta sobe no palco, a bancada de juiz ali, de árbitro, eles não vão analisar a história do atleta, da onde o cara saiu, quanto o cara sofreu para estar ali e tudo mais, entendeu? E sim, como o Luca tá falando, ainda existe a genética e performance. Então, o esporte em si, vamos dizer assim, o mundo competitivo, ele acaba sendo um pouco injusto. O cara que tem genética, ele tem mais grana para investir, ele vai estar 2 passos à frente ao cara que, sei lá, não tem tanta genética e não tem tanto recurso financeiro. O cara tem que trabalhar dobrado. Essa pessoa que não tem genética, ela tem que trabalhar dobrado e tem que investir dobrado, entendeu? Então, tipo assim, falar de evolução, cara, é basicamente você dar a oportunidade para o atleta em si, em sua carreira, mostrar evolução dentro das suas próprias limitações. Então, se o cara avança, se de um ano para o outro ele constrói um físico melhor, ele continua avançando, ele continua somando para as redes, ele continua trazendo resultado midiático, vamos dizer nesse sentido, criando storytelling,
eu acho que sim é uma coisa positiva para manter o atleta dentro de uma marca e não somente ver a questão de resultado de venda, entendeu? E por que que eu estou falando isso? Na minha visão, ah, juntando todo o fator econômico e de patrocínio do que movimenta o perfil econômico e midiático do fisiculturismo no Brasil, as marcas como um todo e toda a galera que fomenta o esporte, seja as federações, seja os atletas, os parceiros, tem que cada um exercer seu papel, influenciador, parceiro, vendedor, marketing de marca, entendeu? A galera, todas essas pessoas, em seus devidos âmbitos, elas fazem parte de um time, tá? Enquanto existir fanatismo dentro do fisiculturismo, eu acho que o esporte tem uma dificuldade de crescimento nesse sentido, entendeu? Então todo mundo, cara, apesar de assumir funções distintas, todo mundo joga pro mesmo jogo, pro mesmo objetivo. Então, tipo assim, é claro que um influenciador, ele também pode ser um vendedor, ele pode ter uma influência, porque uma coisa é produtor de conteúdo e outra coisa é uma pessoa que influencia de fato. Eu vejo muito produtor de conteúdo que tem milhares de seguidores, mas que não influencia. Ou seja, o cara que não influencia tanto, ele não vende tanto. Já o cara que ele é influenciador, eu já vi gente de 3 mil, 5 mil, 10 mil seguidores, que ele nem produz tanto conteúdo assim, e ele é um excelente vendedor, o cara vende cupom, faz storytelling legal e tudo mais. Então por que que não junta esses dois ambientes na minha visão? Por que que não junta um atleta com um parceiro, com um influenciador, com o próprio marketing, entendeu? Por que que as marcas, uma saída na minha visão nesse sentido, é as marcas sentarem mês a mês e fazer reunião com geral, entendeu? Com geral, para definir o que serão os conteúdos postados, quem vai fazer parceria com quem, fazer eventos, fazer presença e tudo mais, e criar um storytelling em cima desse âmbito, entendeu? Essa é uma grande saída. Ó, o Luca falou aqui, tanto que o Edivan Palmeira tá fora da marca, mesmo sendo o melhor mês do Brasil. Mas eu tenho para mim que nesse caso do Edivan, Luca, nesse caso em específico, e eu coloquei até isso aqui como um tópico, isso foi muita coisa dentro da marca, sabe? Eu acho que não foi sobre o atleta Edivan. Eu acho que foi muito mais sobre essas últimas coisas que rolaram nessa tal marca daí. Que talvez ele não quis participar e infelizmente saiu aí, como acontece com muita gente. Entendeu? Então assim, outro ponto muito interessante que eu acho, então aqui já vai o quinto tópico do que eu gostaria de apresentar, é maior clareza nos campeonatos, cara. Né? É uma maior clareza no que tange ali as regras, quem deve ou não competir de fato. Eu tenho a impressão que os campeonatos de fisiculturismo hoje em dia chama qualquer tipo de pessoa, basta você pagar a inscrição, que você sobe, tipo, não tem você não tem uma base, um mínimo de um padrão, entendeu? Pode falar, fica à vontade para comentar, tá? Você não tem um padrão ali mínimo para poder ser avaliado e seguir se você está pronto para competir ou não, sabe? E principalmente quando a gente fala de critérios, a gente tem critérios muito soltos, principalmente nas categorias Men's Physique, né? Na Classic Physique. Você não tem critérios bem definidos. Eu acho que as coisas deveriam ser um pouco mais preto no branco. Se a Classic Physique é uma categoria que busca cintura pélvica fina, cintura escapular larga, músculos arredondados, densidade, definição, simetria, papapá, busca um tipo de padrão como esse. E, tipo, não deveria existir diferenças de premiação, sabe? Às vezes tem campeonato que premia um cara que é muito definido, que nem tem tanto volume assim, e tem campeonato que premia um Classic Physique que mais parece um bodybuilder, o cara parece uma geladeira, entendeu? Então às vezes essas coisas não faz sentido. Men's Physique às vezes tem campeonato que o cara ganha com a cintura desse tamanho, outro cara posa totalmente de frente com a cintura larga e ganha. Então, assim, sempre fica essa questão dessa falta de clareza, acaba que sendo realmente a opinião própria dos árbitros, né? É por isso que o esporte competitivo do fisiculturismo ele é chamado de concurso, porque você não tem regras bem definidas. É uma bancada de árbitro, né, que cada um vai analisar segundo os critérios bases, mas todo mundo vai ter um gosto pessoal que vai ser discutido e jogado ali como a premiação, entendeu? Então, acaba que fica meio perdido esse negócio, entendeu? O Luca falou que eu não vejo sentido de diferir Classic de body no natural. Aí no natural já é outro papo, né irmão?
vi campeonatos de categoria, categoria só mudou o nome. Pois é, aí já é um outro papo, né? Eu tô falando aqui realmente do cenário competitivo pela NPC, vamos dizer assim, né? Pelo hormonizado, de fato. Entendeu? Que é de uma forma geral. Então, essa maior clareza, esse parar de oba-oba no fisiculturismo, de premiar quem tem mais influência ou quem é mais conhecido, porque, tipo assim, é subjetivo do ponto de vista de que, se eu tô na bancada de árbitro e tem um atleta X que ele é midiaticamente mais influente, mais comunicativo, ele aparece mais nas mídias do que o atleta Y, automaticamente, ao momento que ele subir no palco, eu vou atrair mais os olhos para aquele cara porque ele é mais conhecido. Entendeu? Só que eu acho que isso é treinável. Eu acho que esse olhar neutro ele é treinável. De premiar não quem tem mais influência, porque existe campeonato que premia quem tem mais influência, quem é mais conteúdo, quem cria mais conteúdo, entendeu? Quem vende mais para o campeonato, para a marca, entendeu? Então, tipo assim, se tem um cara que tá lá na ponta, mas que ele tem o físico dentro de parâmetros e critérios de fato definidos e claros para a categoria, ele sim tem que ser puxado como campeão e sim os holofotes têm que ser puxados para ele, sabe? E eu acho sim que tem como realmente fazer isso de categoria para categoria. Basta que se enxugue as categorias, né? Parece que todo ano as federações criam categorias novas para abordar novos tipos de público, coisa nesse sentido. Coisa que eu não vejo sentido nenhum. Porque, tipo assim, quanto mais categorias tiver, mais confuso vai ficar. Qual que é a diferença que Puta, eu esqueci o nome daquela categoria agora, que é parecida com a biquíni, né? Fitness model, é uma coisa assim. Qual que é a diferença? Como que um atleta vai ter que trabalhar dentro de um treinamento, dentro de uma dieta, para se encaixar nos critérios da biquíni e não se encaixar nos critérios de uma fit model? Entendeu? Que tipo de genética, de padrão de físico ela tem que ter? Não acaba ficando um pouco meio confuso ali? Entendeu? Então a minha visão é essa. Tipo, se você pegar a categoria Men's Physique, a categoria Men's Physique ali dos anos, sei lá, 2010 para 2014, mais ou menos, e comparar com os anos de hoje, mano, pelo amor de Deus, os caras estão parecendo uns clássicos de bermuda, cara. Gigantescos, os caras com literalmente preenchimento nos ombros, entendeu? Então fica cada vez mais confuso esse tipo de premiação. Então, assim, se pra gente que tá confuso no meio, imagina pra galera que tá fora da bolha maromba, imagina pra galera que tá fora do meio do fisiculturismo analisar isso. Né? Imagina pro, sei lá, passa no Fantástico como que é um campeonato de fisiculturismo, o que a galera vai entender sobre isso. Entendeu? Porque não é e nem nunca vai ser como futebol, que todo mundo que sabe que o jogador tem que chutar a bola e fazer o gol e ali ele marca ponto. Entendeu? Não é cultural isso. Então, se não houver esses critérios bem definidos de fato, vai ficar cada vez mais confuso, tá? E esse aí é um dos tópicos que eu separei aqui. O próximo tópico que eu gostaria de falar e dar opinião, agora aqui vai entrar um pouco de polêmica, se vocês quiserem ficar à vontade para opinar, opina, manda bala. Mas eu até falei aqui, ó, o uso de esteroides anabolizantes, na minha opinião, ele não deve ser falado por atletas patrocinados principalmente por marcas underground. E sim ser falado por profissionais, médicos, coaches, treinadores, nutricionistas, a equipe que prepara o atleta, aí sim são uma galera qualificada para ir nos podcasts, falar sobre esteroides anabolizantes, a parte hormonal, entendeu? A parte de suplementação, vamos dizer assim. Eu acho que o que o atleta pode fazer é storytelling e narrativa das coisas que ele está fazendo dentro de uma preparação, mas sem falar da parte hormonal. Porque essa parte aí, ela já envolve o critério de saúde. E quando se fala de saúde, é profissional. É médico, nutricionista, treinador, entendeu? É o cara que tem que realmente ser o linha de frente para estar ali nos podcasts falando sobre isso, orientando da melhor forma, educando a galera da melhor forma, entendeu? Nesse quesito aí. O cara falou aqui, o Luca. Exatamente, os meios de hoje usam local no ombro e tem a cintura mais amarrada que laque na boca de garrafa. É tipo o dono de carro querer mostrar o carro sem descrever o motor. Não é bem isso, sabe? Eu acho que quando, por exemplo, você vai comprar um carro numa loja, você dá uma pesquisada antes, correto? Você dá uma estudada antes no carro que você quer. Só que você ouve a opinião de especialistas,
entendeu? Pô, se eu for comprar, sei lá, entre uma Porsche e uma Mercedes, cara, eu vou pesquisar e ouvir a opinião de especialista qual que é a diferença dos dois carros para eu ter um filtro melhor do que eu vou fazer, correto? Então, tipo, se o fisiculturista atleta, ele vai em podcast e ele fala abertamente sobre o que ele está usando, ele também está influenciando a molecada que não tem senso, né, filtro, a fazer o que o atleta de fato de ponta está fazendo. E não é à toa que você vê os colaterais que estão acontecendo hoje. Né? Molecada 16, 17, 18 anos, usando e abusando, inclusive, de esteroides anabolizantes. Infelizmente, a gente teve um caso recente agora, né? Do Gabriel e tudo mais. Então, cara, ele foi só a cereja do bolo. Então, tipo, imagina o que acontece nos bastidores que nem chega na mídia, que a gente nem sabe. Entendeu? Tipo, eu mesmo já fui treinar numa academia aqui. E quando eu fui no banheiro me trocar pra treinar, eu vi um moleque de mais ou menos 16, 17 anos. O cara não tinha físico de que treinava, entendeu? Era um treino que ele tava discutindo com os colegas ali pra bater PR no terra. E aí eu vi que ele misturou um pré-treino importado, que tinha mais de 400 miligramas de cafeína, e eu acho que ele colocou mais de uma dose, ou seja, talvez foi para 600, 700 miligramas de cafeína ali, o que já é uma coisa extremamente alta. O cara jogou Tadalafil junto, jogou Monster, fez uma misturada, irmão. E eu ainda falei pra ele, cara, tu vai passar mal com isso daí. E aí eu fui chamar de tiozão, né? Tiozão careta. Não, porque isso aqui é pra gente bater o PR no terra, que não sei o quê, e nananã. Eu nunca vi isso, cara. Eu tenho mais de 10 anos que eu convivo no meio e eu nunca vi isso acontecer na minha época, irmão. Então, assim, hoje tá bem disseminado, mas tá muito mal disseminado. Tem muito mal informação. Informação sendo passada de forma errada. Entendeu? Que a galera acha que é só colocar as coisas pra dentro, tomar tudo e vai que vai. Entendeu? E aí o que aconteceu? O moleque teve como que diz? O ataque cardíaco lá, ó, o coração acelerou, o moleque passou mal, começou a se tremer, tiveram que chamar a ambulância pra ir na academia pegar o moleque. Entendeu? Que ele tava literalmente passando mal. Então, tipo assim, quando se fala de preparação de atleta, no meu conceito o atleta ele não deve falar do esteroide anabolizante, entendeu? Ele pode falar de suplementação, o que ele utiliza no dia, né? Porque suplementação é uma coisa bem mais segura, é mais responsável, torna-se mais atrativo, é mais midiático, mas a equipe do fisiculturista, entendeu? A equipe, o médico, o nutricionista, o coach, sei lá, o treinador, são a galera que de fato deveria ser escalado para os podcasts para falar sobre isso. E não só o atleta. Ou chama o atleta e um médico para dar opinião, para orientar, entendeu? E eu acho que de verdade, cara, nem tudo deveria sair dos bastidores. Nem tudo deveria ser falado, entendeu? Porque essa parte do uso de hormônio, de fato, é um submundo dentro do fisiculturismo. Então nem todo mundo está preparado para saber o que acontece de fato. Nem todo mundo tem saúde suficiente para saber até onde pode ir ou não. É necessário um acompanhamento profissional para isso, entendeu? O atleta, na minha opinião, ele tem que ter uma narrativa de vida. Tem que criar storytelling. O atleta ele tem que virar uma marca de fato, ele tem que virar referência. Por exemplo, o que o Cariani fazia mais quando ele estava ativo no fisiculturismo? Storytelling dos atletas. Não é à toa que o fisiculturismo escalou de maneira exponencial a nível nacional e internacional. Porque o cara sabia fazer storytelling, mano. Sabia fazer novela. O cara pegou, sei lá, junto com o Toguro, fez o Ramon estourar, né? Teve o Pantera também, teve vários, teve o Zancanelli lá no começo. Rafael Brandão no início dele, fez um puta storytelling na época do Diário de um Campeão, com o Júlio Balestrin. Então, tipo assim, essa galera lá de trás que soube fazer conteúdo midiático nesse sentido, se tornaram não só atletas, mas também grandes influenciadores e vendedores. E quando a gente fala que o atleta ele vende, ele não necessariamente ele vende a marca em valor de dinheiro, né, em custo, mas ele vende a marca em si, ele vende a imagem, ele vende a presença, ele vende a influência, entendeu? Sobre a questão do retorno financeiro, aí volta lá para aquele tópico do início que eu falei. Por que não misturar parceiros influenciadores com atletas? E voltar a fazer aquelas novelinhas, fazer as narrativas e tudo mais, porque a galera quer ver isso, a galera gosta de história. Tem que ter um contador de história para poder o negócio funcionar e ficar um tanto quanto mais profissional. Por que eu falo isso? Porque o fisiculturismo é chato. É chato.
É o cara acordar todos os dias na mesma hora, fazer o cardio, comer a refeição nas mesmas horas, comer a mesma coisa todo dia. É a mesma dieta que ele vai fazer em off-season, a mesma dieta que ele faz em off-season, ele vai fazer em preparação, só muda as quantidades basicamente. Então é algo extremamente monótono, metódico. Então nem todo mundo tá realmente com saco para ver essa repetição. A rotina de um atleta ela é chata de fato. É uma construção de longuíssimo prazo, não é uma coisa que acontece do dia para a noite, entendeu? Para eu chegar nesses troféus aqui, cara, eu demorei anos para construir um físico mínimo. E eu considero que é agora que eu tô começando, agora, depois de anos, é agora que eu tô começando a ter pelo menos algum físico para apresentar aí numa possível estreia na NPC que eu vá fazer, coisa nesse sentido. Então leva muito tempo. Então como que eu, atleta, vou passar isso para o meu público de uma maneira didática, de uma maneira que eu tenha presença de fato, né? Eu ia falar presença de palco, mas de palco, é presença de fato de influência, né? De saber falar, de ter a comunicação ali e tudo mais. Acho que inclusive algumas marcas que têm mais condições de investimento, sei lá, poderia ter um curso de base, de oratória para atleta e tudo mais, e produzir ali um script de conteúdo para os caras que não sabem falar tanto, mas são donos de uma genética incrível, de um potencial incrível, que arrasta campeonato, leva overall, se misturarem sim com os influenciadores, que são a meninada e a molecada mais nova, os jovens que têm mais cabeça para ir mais tempo, para desenvolver script e produzir conteúdo para uma marca, entendeu? Então eu acho que tudo isso se soma, sabe? Eu acho que tudo isso pode se somar. Tratar cada um no seu quadrado e pegar o atleta e, tome aqui um salário, um kit de suplemento e te vira para produzir conteúdo para vender teu cupom. Se você não vender teu cupom, você tá fora da marca. Cara, eu acho que isso aí é um ponto bem negativo, entendeu? Porque, tipo assim, o atleta, ele tem como, sim, em várias fases, na maior parte da fase da vida útil de um atleta dele, ele tem como ficar postando conteúdo, falar pra galera o que ele tá fazendo, né? E preparar a mídia base dele. Agora, quando chega na reta final de preparação, fica um pouco mais complicado, porque a chave mental do atleta em si, ele tem que se preocupar em ganhar o título. Então ele vai acordar literalmente com a cabeça pensando no dia D o tempo inteiro. Então, tipo assim, realmente o estresse é muito alto pela restrição calórica, pelo nível de atividade física extremamente alto, desgastante, muito cardio, muito treino e tudo mais. Então é nesses momentos que quem está dentro de uma marca, ou seja, de um time, deve agregar um para o outro, né? Parceiros, influenciadores, atletas e afins. Entendeu? E aí você acaba gerando um storytelling motivacional para inspirar pessoas em várias áreas de vida. Não é só o cara que quer ser atleta, mas é de repente, sei lá, a pessoa que está sedentária, quer começar a fazer atividade física, o cara vai ver a história, sei lá, do Ramon Dino, que o cara só comia arroz com ovo e fazia muito com o pouco que tinha. Então esse cara, ele vai influenciar o maluco que, sei lá, mano, tá parado, tá com a vida corrida, tá com déficit hormonal, pô, preciso mudar minha vida, eu vou emagrecer, vou colocar um físico bacana, pô, eu gosto muito do Ramon porque o cara me inspira, entendeu? Esse cara, ele nem quer ser atleta, ele nem quer competir, mas ele usa o atleta competitivo como fonte de inspiração. E aí o influenciador, o parceiro, junto com o atleta, desenvolvendo storytelling e conhecimento básico científico, explanando como que tá a dieta, como que faz um treino, né, pegando principalmente a parte profissional dos coaches, dos médicos, o cara vai ter conteúdo de graça para ele aprender a se virar também, ou se inspirar para pagar uma consultoria, para investir mais, entendeu? Então, tipo assim, atleta também influencia, né? Então, quando eu falo que o atleta influencia, de fato, ele pode, junto com o time inteiro de marca, ele mover todo um cenário. É só você ver que hoje em dia você não tem um comunicador mais como o Renato Cariani. Então, qual que é a saída? O cenário vai depender toda a vida de um cara que saiba destrinchar como que vai funcionar o storytelling, entendeu? Vai precisar de uma pessoa que seja referência? Não, cara, cada pessoa pode ser referência, né? Você pode pegar os atletas do país hoje, você tem o Rafael Brandão, tem o Ramondino, tem o Lucas Garcia, tem o Lucas Coelho, tem um bocado de gente aí, cara, que são tops nas categorias e muitos deles sabem muito bem falar e produzir conteúdo. Você pode juntar com outros parceiros de marca, cara, e mandar bala na produção de conteúdo. Virar algo de fato de influência, entendeu? Inspiracional. E assim a marca consegue se estabelecer no mercado. É uma coisa muito simples de se entender, na minha visão. Entendeu? Outro ponto muito polêmico que eu gostaria de já falar aqui, mudando o tópico, troca de marca nunca foi business em si, né? Eu não sei se foi o Luca que falou aí na live, que lá no início o Edivan saiu da marca mesmo sendo um atleta
de potência, né, que está literalmente no auge. Só que a gente tem que entender que nunca foi business em si, tá? Nunca foi business em si. Envolve muito mais do que dinheiro e geralmente são coisas de bastidores. E uma coisa que as pessoas que estão fora da bolha, que só acompanham nas mídias, não sabem, é que tipo assim, o bastidor é extremamente sujo. O bastidor é extremamente sujo. Entendeu? Existe muita sujeira de fato dentro da bolha maromba, né? Falsidade, infelizmente um meio de muito ego, e isso é uma coisa até triste de se viver, sabe? Desde quando eu me mudei principalmente de Fortaleza pra cá, que eu comecei a conviver com a nata do bodybuilding, eu vi que tem muita coisa paia, meu irmão. Muita coisa paia, muita coisa desnecessária, simplesmente por conta de ego, simplesmente por conta de vaidade, sabe? Então, assim, de maneira geral, qual que é a minha opinião? Já o último tópico pra gente encerrar aqui a live, de fato eu vou baixar ela no final pra postar no YouTube. Eu até anotei aqui. O esporte, na minha opinião, ele não está em queda de hype. O fisiculturismo não está em queda de hype. E sim, o mercado como um todo ele está se reeducando, né, de uma maneira geral. Quem queria hype de fato, quem queria entrar no fisiculturismo em busca de mídia, em busca de dinheiro e tudo mais, e não pelo amor ao esporte em si, está saindo fora. Está colocando na balança se vale a pena se preparar, arriscar a saúde, de repente o cara nem tem tanta genética assim, e o cara que não tem tanta genética assim, ele tem que, entre aspas, comprar a genética dele, e comprando a genética dele, se é que você me entende, ele vai arriscar mais a saúde ainda, entendeu? Então tem cara que tá gastando muito mais dinheiro do que tendo benefício, e essa galera acaba se conscientizando e saindo fora, visto que o prazer dele não está no processo, e sim está no que ele recebe de volta. Então essa parte de reeducação do mercado, das marcas, dos influenciadores e de atletas que entraram recentemente, que estão anunciando aposentadoria, isso é um ponto, sim, definitivo de reeducação que está acontecendo aqui no cenário. Então o esporte ele não vai acabar. O fisiculturismo, seja lá esporte, seja lá concurso, não vai acabar. Ele vai continuar sendo sempre o que ele foi. Atleta que gosta de ser atleta, que gosta de se preparar, ele vai correr atrás para fazer o financeiro dele, para pagar a competição, para continuar competindo, porque é algo prazeroso pro cara. Entendeu? Quem gosta do estilo de vida, do lifestyle bodybuilder, sem necessariamente subir no campeonato, vai continuar vivendo o lifestyle bodybuilder. Entendeu? Quem gosta de trabalhar com isso, de fato, vai continuar trabalhando com isso. Quem não gosta vai sair fora. Entendeu? Quem visa só lucro, renda e quem visa mídia, tende a sair fora. Não sustenta. Porque é difícil, é como eu falei no início da live. É chato a rotina de atleta. Não é todo mundo que vai sustentar uma rotina de atleta por 10 anos, por 5, 10 anos, não, cara. Entendeu? Você tem que ser muito pirado da cabeça para acordar todos os dias, fazer cardio, comer a quantidade certa e ter paciência para ver o físico evoluir, entendeu? Até o dia que você vai subir no campeonato. Tem que ter paciência, cara. Tem que gostar muito do que faz. Entendeu? Valeu, Brunão. Papo da hora, né, irmão? Seleção natural, exato. É uma seleção natural. E tudo que ganha hype muito rápido tende a passar por a famosa montanha-russa. Vai ter altos e baixos em qualquer tipo de cenário. Essa queda, entre aspas, é muito mais alarde do que de fato é o que está acontecendo. Na minha opinião, é uma reeducação de cenário, uma reeducação de mercado, né, que talvez está tendo alguns ajustes ali, dá essa sensação de queda, mas que logo vai subir de novo. Quando tudo estiver bonitinho, as marcas entenderem, se estabilizar, o perfil econômico melhorar um pouquinho mais, cara. E aí, bicho, começa a subir de novo, ter mais campeonato, entendeu? Provavelmente vai ter uma diminuição nos campeonatos agora, porque vai ter menos inscrições. Não sei, cenas dos próximos capítulos pra gente entender, beleza? Então é isso. Fica a minha visão, né? Vou baixar essa live aqui e postar no meu canal, né? Falando aí já bem pela 10ª vez. Consegui gravar esse conteúdo aqui de uma forma, creio eu, bem didática. Eu dei um ponto de visão bem interessante para geral. E eu consegui abordar todos os tipos de tópicos possíveis. Se vocês quiserem fazer algum tipo de comentário, fiquem à vontade, entendeu? Que a gente está aqui para isso, certo? Porque o Gunley foi o cara que fomentou o esporte, acelerou demais e bom. Na verdade, o Gunley não foi o cara que fomentou o esporte. Na minha visão, quem teve isso real foi o Cariani. Lá na época da MTV, junto com o Toguro, aquela galera ali, bem das antigas, foi os caras que conseguiram ter a visão de produção de conteúdo, fazer toda aquela novelinha e assim o esporte começou a decolar. O Gunley já pegou o auge já no caminho e aí ele se tornou referência pra molecada, né? Porque tipo assim,
O fisiculturismo deixou de ser algo da galera mais velha, que já estava antes, e começou a atingir a molecada, entendeu? Então aí você tem você tinha o Gunley, você tem o Ricardo Lobo, você tem o Matla, você tem o Dudu Fit, você tem essa galera que comunica para o público mais jovem. Então essa galera chegou e comunicando para o público mais jovem, que é a galera que tem mais tempo de produzir conteúdo, né? Porque geralmente é a galera que só estuda, não faz mais nada, não trabalha, só estuda, né? E em sua grande maioria é sustentado pelos pais. Eles têm mais tempo de produzir conteúdo, eles têm mais tempo de gerar mais vídeos que engajam, mais vídeos virais, mais vídeos bem produzidos, entendeu? E assim acaba se vendendo mais. Eu tiro por mim, pô, será que eu trabalho com consultoria, será que eu tenho o mesmo tempo de que um moleque de 17 anos que está acabando de entrar na faculdade, que só faz isso da vida, produzir conteúdo tão quanto ele produz conteúdo? Lógico que não, entendeu? Eu não tenho esse mesmo tempo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que colocar comida na mesa, tenho que pagar minhas contas, eu não dependo só de patrocínio de marca, entendeu? Os patrocínios que eu tenho realmente me impulsionam bastante, me ajudam bastante, mas a minha maior fonte de renda é aqui, ó, meu trabalho, entendeu? Então é isso, o bagulho que eu vou investir mais é produzir conteúdo. Então, é o meu conselho pra galera, você não precisa deixar de ser um atleta para produzir conteúdo, o atleta ele consegue produzir conteúdo, entendeu? Agora, para ter um reforço, eu acho interessante que todo mundo se una. O cara vai se preparar, se una com o influenciador, faz um storytelling, conta uma narrativa, conta a sua história, fala das dificuldades, entendeu? Fala do quanto você consegue se virar ali nos 30 para poder fazer sua dieta, para treinar, para tudo mais, entendeu? Exato, tem que voltar essas novelinhas mesmo, porque a galera gosta, pô. O brasileiro gosta de novela, irmão. Mais da metade do país para na novela das 7, para na novela das 9, entendeu? Que passa na Globo, para assistir essas novelas. A galera gosta de história. O brasileiro gosta de história, entendeu? Eu creio que eu acho que o Brasil é o país que ele vence disparado nos Estados Unidos de consumidor de série, de consumidor de novela, entendeu? Então por que não ter essas novelinhas de fato, mano, dentro do fisiculturismo? Se foi de fato isso que, na minha opinião, fomentou a carreira do atleta, entendeu? Que colocou muito atleta que não tinha uma peia para dar num gato e o cara conseguiu crescer mediaticamente, fez parceria, fez patrocínio. De repente o cara, sei lá, era fracassado na profissão de educador físico e aí ele escalou a consultoria, fez mais grana, conseguiu investir mais ainda no esporte, comprou o GH, evoluiu o físico, de repente, pá, vaga pro Olímpia, profissional, entendeu? Então sim, cara, a gente tem que se unir novamente. Não dá para ficar esperando surgir um Cariani, um grande comunicador de novo que saiba fazer as coisas. Eu acho que todo mundo tem inteligência suficiente para, junto com as marcas, sentarem e fazer, galera, vamos fazer uma produção de conteúdo nesse estilo, vamos abordar não só o público maromba, mas vamos pegar o público do estilo de vida, o obeso, o sedentário que quer emagrecer, o raquítico que quer colocar o shape, vamos inspirar essa galera, vamos trazer a galera de fora da bolha para dentro, vamos usar o atleta como fonte inspiracional, motivacional do negócio. E a galera que trabalha com a parte técnica, o médico, o nutricionista, o coach, eles falam da parte técnica, o influenciador ele faz storytelling junto com o atleta, faz desafio, faz gincana, faz presença. Cara, todo mundo pode se ajudar, entendeu? Todo mundo pode se ajudar e aí, de fato, o esporte vira algo lindo de se ver no país e quiçá ultrapassar os Estados Unidos, bicho, culturalmente falando, entendeu? Então é isso. Verdade, é isso aí, Igor. Pô, você me deu algo concreto em que focar. Muito obrigado. Tamo junto, Luca. Galera, então é isso. Vou encerrar aqui a live que eu vou bater o último rango e eu vou treinar, né? Porque é meu trabalho também, eu tenho que fazer. E obrigado a quem ficou até aí. Se você é aqui do TicTeco, segue nós e segue nós na rede vizinha lá no Insta também, que é o mesmo @ do TicTeco, beleza? E se você veio assistir esse vídeo no canal do YouTube, dá o like, se inscreve, curta, comente, compartilha com a galera. E eu espero que, sinceramente, esse vídeo viralize, porque eu não vi ninguém falar da forma com que eu falei até agora. Fechou? Tamo junto, forte abraço pra geral. É nóis. Simbora, legada.